importância do Flamengo, territorial, de criação de chances, sim, mas acho que uma notícia boa para o torcedor é ver o Paquetá bem mais participativo. Tem toda a diferença do adversário e tal, mas já teve uma chance clara de gol. Pedro recebeu na área, limpou, bateu! Gol! Do Flamengo! Pedro! Com a frieza, com a categoria, para dominar, para limpar, para preparar, no passe na medida do Carrascal. O Pedro tira do zagueiro Marreta, bate bonito e abre o placar, fazendo o seu primeiro gol na temporada. Pedro, 1 para o Flamengo, 0 para o Sampaio. Bruno Formiga. Belo gol, né? Belo gol, toda descompactada a defesa do Sampaio, né? Tava ali com muito espaço para o Pedro ser acionado pelo Carrascal, que entrou bem contra o Inter, vem na final da temporada passada. Constrangimento, hein? Lino chega do Carrascal aqui na linha de fundo, enganou o Daniel, voltou, passe do Lino, Paquetá de primeira, que bolão! Lino pro Pedro! Gol! Flamengo! Show! Pedro! Um show a bola do Paquetá pro Lino, espetáculo! E aí só rolou pro Pedro, que só escorou pro gol vazio, ampliando no Maracanã. 2 para o Flamengo, 0 para o Sampaio Corrêa. Eu sei o quanto você gosta desses gols coletivos, bem trabalhados, hein, Bruno Formiga? Pra mim entra na casa do golaço, porque o passe do Paquetá é a obra-prima da construção desse gol. Assim, a assistência é do Samulino, o gol é do Pedro, mas a jogada é do Paquetá. Por mais que o Samulino também tenha todo o mérito de dar o passe e se apresentar no espaço vazio para receber, e o Paquetá entendendo. Do Vitão, pela forma como ele achou o Plata aqui na direita. Vai pintar! Rodrigo Andrade! Gol! Do Sampaio! Rodrigo Andrade de novo. Primeira vez que ele botou na rede, não valeu. Nessa aí, lançamento para ele, o Andrew fora do gol. Ele domina e bate por cima. E diminui para o Sampaio praticamente no último lance do primeiro tempo. Rodrigo Andrade. 2 para o Flamengo, 1 para o Sampaio Corrêa. Formiga. A jogada com os dois mais experientes, né? O lateral de 33 anos, o Guilherme, para o Rodrigo Andrade de 38, um baita gol, assim, mas muita gente fora de posição, né? O Vitão desligadaço e o Andrew adiantado do nada, né? Paquetá, o Alacian, Paquetá de pé em pé, toques rápidos, Flamengo no ataque, Flamengo por enquanto vai se classificando para as quartas de final. Bruno Henrique, Samuel Lino chegou na entrada da área, foi limpar, BH tentou devolver, dividiu, insiste Samuel Lino, rolou Bruno Henrique! Gol! Do Flamengo! Ele acabou de entrar, Bruno Henrique, para fazer o primeiro gol dele na temporada, um gol de muita insistência, né? Dele e do Lino. Perdem a bola, batalham, recuperação e o chute é no canto do Zé Carlos. Bruno Henrique amplia, 3 para o Flamengo, 1 para o Sampaio, Formiga. O Bruno Henrique, ídolo gigantesco desse clube e da história do Flamengo. Primeiro toque na bola já abençoado, fazendo o 3-1, dando um respiro pro Flamengo, e vai lá agradecer o Samulino.
Porque, de fato, assim, a gente acabava de elogiar, né, o jogo do Lino, de muita entrega, gerando muito jogo, de muito volume. Seria Botafogo e Flamengo, mas pode ser que pinte, por exemplo, um Boa Vista e Flamengo. Se o Boa Vista terminar em primeiro, momentaneamente o Boa Vista está em primeiro. Então amanhã a gente vai ter essa definição. Vasco e Botafogo é um jogo bem importante amanhã, hein? O Wallace abriu o Royal do cruzamento, desviou Lino! Gol! Do Flamengo! Samuel Lino! Foi garçom na noite de hoje, tava louco para deixar o dele também. E ele participa da jogada lá no começo, né? Quando ele recebe do Everton Araújo, rola pro Alacian e ele já vai se enfiando na área para completar o passe do Royal. E para virar goleada no Maracanã, 4 para o Flamengo, 1 para o Sampaio. Formiga! Para consagrar o ótimo jogo de Samuel Lino. Veloso já tinha comentado o quanto ele estava precisando de uma assistência e agora o quanto ele estava precisando de um gol, né? De fato, 2 passes para gol e 1 gol. Grande atuação do Samulino, de novo, cada minutagem para ele é importante, porque a briga é com esse aí, com o Everton Cebolinha. E eu arrisco a dizer que se ele não estivesse fazendo um jogo tão bom, a substituição aí seria a entrada do Cebolinha no lugar do próprio Samulino. Mas acho que até para manter o ritmo do Samuel Lino, o escolhido é outro. E sai aplaudido, né, Veloso? Ô Jorge, exatamente, Lucas Paquetá saindo aplaudido, mudou a mudança, porque seria o Samuel Lino, estava subindo a placa aqui com o número 16, mas aí durante a jogada... E manter a melhor versão, a melhor estrutura do Flamengo. O primeiro tempo dele foi muito bom. O segundo também foi bom, mas menos decisivo, né? Menos participativo, como foi no primeiro. Olha o Cebolinha na primeira participação. Cebolinha vem para cima do Agu. Rolou. Royal. Aí esse passe na frente. Pulgar recebeu do Lino. Volta com o Emerson Royal. Lá vem cruzamento. Cebolinha! Gol! Do Flamengo! A galera tá entrando e tá levando pouco tempo para fazer gol, né? Bruno Henrique mal entrou, fez. Cebolinha acabou de entrar, fez também. Cruzamento do Royal, ele sobe mais que o Daniel. E ele é bem mais baixinho que o Daniel, mas cabeceou para vencer o Zé Carlos e ampliar a goleada rubro-negra. 5 para o Flamengo, 1 para o Sampaio, para espantar qualquer fantasma do Cariocão, hein, Bruno Formiga? É isso, agora é ficar de olho nos outros jogos para ver se o resultado se mantém e ajuda, e o Flamengo não só afasta o fantasma de ir para o quadrangular do rebaixamento, como se classifica para as quartas de final. Mais um gol importante aí, né? Na hierarquia. Jorge. E também do Sindicato Brasileiro dos Treinadores, né? Roubou a bola, vem Bruno Henrique, pode pintar o sexto, preparou Douglas Telles! Gol! Do Flamengo! Do garoto Douglas Telles, 18 anos. Mais uma joia, e ele rouba a bola no início, tá? Quem dá o bote é ele. E aí o Bruno Henrique conduz e devolve para ele soltar a bomba. Douglas Telles. Mais um garoto do Ninho, mais uma promessa da base. Ampliando a goleada, 6-1. 6-1 e contando, Bruno Formiga. O Douglas Telles tem um aproveitamento excelente, viu? Porque assim, teve jogo contra o Sport Recife, a estreia dele no profissional, gol. Depois ele jogou na última rodada no Brasileiro contra o Mirassol, gol. Aí agora ele joga de novo, gol. Tem estreia. Alguma coisa o Bruno Henrique nem olhou pra ele. Faz parte, essa catimba aí, é isso mesmo. 43,5. Bruno Henrique toma distância. Flamengo pode ampliar no Maracanã. O Zé Carlos saltitando em cima da linha no meio do gol. Quase 44.
Cobrança autorizada. Bruno Henrique respirou fundo. Lá vem ele. Pé direito. Gol do Flamengo. Estão reclamando de 2 toques. Estão reclamando de 2 toques. Jogadores do Sampaio reclamam de 2 toques do Bruno Henrique. E no ao vivo foi esquisito mesmo, porque o Bruno Henrique dá uma escorregada, né? O gramado tá horroroso ali perto da... Tem até buraco. Rapaz, e acho que vai ser isso mesmo, hein? A gente tava falando até do pré-jogo, né, Veloso? De como choveu forte hoje no Rio de Janeiro durante a tarde, né? Exato. E o gramado do Maracanã é novo, hein? Vai pro VAR. Ele tá mandando... tomou alguma decisão ali apontando, fazendo o gesto do VAR. Parece que ele tá mandando voltar a cobrança. Foi nítido que houve 2 toques, porque ele chuta com o pé direito e a bola pega do pé de apoio, que é o pé esquerdo. É muito claro. Muito claro. Até a própria rotação da bola ajuda. Diga, Veloso. O gramado do Maracanã foi completamente trocado depois do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Nem era para ter voltado tão cedo às competições, era para ter voltado só no Brasileiro com Fluminense e Grêmio, mas tá aí. E vai Bruno Henrique de novo para a cobrança. E teve tanto desvio que o Bruno Henrique ia bater cruzado, né? E a bola foi do outro lado, onde ele queria. Deslocou o goleiro sem querer. Bruno Henrique vai bater de novo. Fica no meio do gol Zé Carlos. Bruno Henrique, pé direito, bateu no alto! Gol do Flamengo! Bruno Henrique soltou a pancada no alto para fazer o 7º no Maracanã. E o Zé Carlos sai ali reclamando com o árbitro, né? Aplaudindo ali ironicamente o pênalti que retornou, que foi batido de novo, tomou cartão amarelo. 7-1 Flamengo. Isso é importante lembrar, teve uma polêmica na Liga dos Campeões, né? No jogo do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid com o... Julián Álvares. Julián Álvares. Ele foi inclusive eliminação pro Real Madrid, exato. Eu tava nesse jogo. E aí, você tava nessa transmissão, inclusive. Isso gerou uma grande polêmica e aí a IFAB esclareceu, que é o Conselho Internacional da Associação de Futebol,